Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira, nós estamos aqui reunidos para cultuarmos ao nosso Deus. Nesse nosso culto de meio de semana, culto dedicado à oração e à pregação da palavra, neste formato, às 19h30 inicialmente, em uma sala virtual de oração, e agora nós nos colocamos diante das Escrituras Sagradas para meditarmos na palavra do Senhor e ouvirmos a exposição do texto sagrado. E nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Judas, no Novo Testamento. Nesta noite nós vamos ler a carta de Judas, uma pequena carta muito curta que está localizada antes do livro de Apocalipse. Então, você pode ir até o final da sua Bíblia e ir retornando aí aos pouquinhos até o início de Apocalipse, e logo antes de Apocalipse está a carta de Judas. E nós vamos ler nesta carta os versículos 1 até o de número 4 inicialmente. Carta de Judas, versículos 1 a 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor se agrade nesta noite de falar conosco, ó Deus, por meio desta carta inspirada pelo Teu Espírito, conforme a igreja percebeu e entendeu. Ó Deus, do Teu servo Judas, que escreveu a fim de, Senhor, contrapor, denunciar aquelas pessoas que, infiltradas no meio dos crentes, ensinavam, pregavam coisas que, ó Deus, lhes faziam mal e, mais ainda, causavam a ruína daqueles teus servos e tuas servas, Senhor. Meu Deus e Pai, nós olhamos para os nossos dias e vemos que ainda hoje existem pessoas assim. E por isso, Senhor, nós pedimos que a Tua graça seja sobre nós, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, de tal modo, Senhor, que nós tenhamos bem claro diante dos nossos olhos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E, ó Deus, que possamos, municiados de todo o corpo doutrinário, ó Deus, registrado pela Tua igreja ao longo do tempo, nós possamos saber como resistirmos a essas investidas diabólicas que tentam e buscam minar a fé, ó Deus, dos santos. E também, Senhor, que nós possamos edificar uns aos outros, usando de misericórdia para aqueles que carecem de misericórdia e de compaixão para aqueles que carecem de compaixão entre nós, tanto aqueles e aquelas que, seduzidos e enganados, estão por esse falso evangelho, quanto aqueles, ó Deus, que estão sendo agentes do mal, que essas pessoas também possam cair em si e serem convencidos do pecado que têm cometido. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda a nossa igreja local ali, ó Deus, a sermos vacinados com relação a este mal. Ajuda-nos a cuidarmos uns aos outros, uns dos outros, Senhor. E que Jesus Cristo esteja sempre diante dos nossos olhos.
O Evangelho é a esperança da vida eterna. Pedimos isso, oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é uma das cartas mais curtas no Novo Testamento. A segunda e a terceira cartas de João e também a carta de Paulo a Filemão são ainda menores do que a carta escrita por Judas, ele que se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago na abertura do seu texto. A tradição e os registros do Novo Testamento nos levam a crer e apontam para a identificação desse Judas como um dos 4 meio-irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, na seguinte ordem: Tiago, José, Simão e Judas. Tiago foi o que mais se destacou entre eles em razão da sua liderança na igreja em Jerusalém. Foi o mesmo Tiago que escreveu uma das cartas do Novo Testamento. Por isso é que Judas se identifica como irmão de Tiago. E quanto a Jesus? Pense vocês comigo. Vocês não acham curioso Judas não ter se identificado como o irmão de Jesus? Bom, vejam que assim como na carta escrita por Tiago, seu irmão mais velho, é óbvia a intenção de Judas na abertura da sua carta, como nós lemos aqui. Por mais que Jesus fosse meio-irmão dele, e ainda que Jesus fosse reconhecido pelos vizinhos da família como filho do carpinteiro e de Maria, Judas se mostra humilde e submisso a Jesus quando o identifica como Cristo. É possível que Judas também tenha se lembrado do tempo em que ele conviveu com Jesus e rejeitou o seu irmão como esse Cristo. Isso deve ter marcado a vida dele como pregador do Evangelho mais tarde. Só depois da ressurreição de Jesus que os irmãos dele o reconheceram como Cristo. Por isso, Judas faz questão de se identificar antes de qualquer coisa como servo de Jesus Cristo. Sabem, isso chamou assim a minha atenção logo que eu comecei a meditar nessa carta. Eu fiquei pensando se ao me apresentar a alguém, qual seria a primeira coisa que teria vindo à minha mente, à minha cabeça, para que eu pudesse me descrever essa pessoa. Tudo bem, eu entendo que algumas vezes não há assim o propósito de a gente se identificar logo como cristão em uma apresentação a outra pessoa. Mas pense comigo, em que medida o fato de você ser crente em Cristo faria diferença na sua forma de se apresentar para outra pessoa? Até que ponto ser crente em Cristo faz diferença ou se torna claro e evidente para alguém que começa a conhecer você? Que diferença faz na sua vida ser um servo de Jesus Cristo? Que diferença faz na sua vida ser uma serva de Jesus Cristo? Como é que ser um servo de Jesus Cristo, como é que ser uma serva de Jesus Cristo impacta a sua vida, meu irmão, minha irmã? Será que alguém que viesse a te conhecer em pouco tempo poderia então identificar você como um servo de Jesus Cristo, como uma serva de Jesus Cristo? Vejam que para Judas isso fazia toda a diferença. E eu faço votos que, guardando as devidas proporções em relação à apresentação de Judas, no início de uma carta endereçada aos crentes em Cristo, que ser um servo de Jesus, ser uma serva de Jesus Cristo também faça toda a diferença na sua apresentação às pessoas neste mundo. Nesta carta aberta ao mundo, que é a sua vida, que logo no cabeçalho, encabeçando essa carta, esteja a identificação sua como um servo, como uma serva de Jesus Cristo. Bom, dizer que era irmão de Tiago também tem toda a sua importância nesta apresentação de Judas. Com isso, ele está dizendo que tem uma relação de intimidade e de fidelidade com os apóstolos, com os discípulos de Jesus Cristo. E eu digo isso porque, ainda que Tiago e Judas não fossem apóstolos, assim como aqueles 11 escolhidos por Jesus durante o seu ministério, e depois Matias, que veio a substituir Judas Iscariotes, que traiu a Jesus e se enforcou logo em seguida, e também Paulo, como que um nascido fora do tempo, a relação de Tiago e de Judas com os apóstolos era uma marca da autenticidade do evangelho pregado por eles.
E esse aspecto é de fundamental importância para esta carta de Judas, como nós veremos daqui a pouco. Mas antes vejamos que Judas ele identifica os destinatários da sua carta. Vejam aí comigo no versículo 1, que ele escreve aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. E daí, os destinatários desta carta são identificados quanto à condição passada, o estado presente e a segurança futura deles. No passado, eles foram chamados por Deus Pai. No presente, eles são amados por Deus Pai. E naquilo que diz respeito à esperança para o futuro, eles são guardados por Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a identidade que nós recebemos por meio da fé em Cristo é por si só maravilhosa, espetacular, deslumbrante, poderosa e estimulante. Nós não precisamos de nada além dessa identidade recebida pelo Evangelho. E isso é de grande importância para os propósitos da pregação desta noite, nesta carta de Judas, e também para as pregações que seguirão a desta noite. Saber que você está em Cristo como o cumprimento de um plano que foi estabelecido por Deus desde a eternidade passada, e que por isso o Espírito Santo vocalizou, lhe deu vida e abriu seus ouvidos para que você ouvisse o chamado divino do Evangelho para a fé e a salvação. Saber que Deus ama você de modo indescritível, mas ainda assim imerecido por você, de tal forma que exclusivamente este amor é gracioso e misericordioso. Saber que o mesmo Jesus Cristo, que é a razão da sua salvação, guarda a sua vida, protege você e faz você perseverar até o fim. De tal modo que, como afirma Judas, veja aí comigo, no versículo 24 desta sua carta, Deus é aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é espetacular. É por isso que nós devemos nos juntar a Judas e dizer o mesmo que ele, conforme o versículo 25 da sua carta. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Eu desejo o mesmo e oro por você, meu irmão, minha irmã, como fez Judas no versículo 2 dessa carta. E eu peço que Deus tenha misericórdia, que Deus lhe encha de paz e amor, que essas virtudes sejam multiplicadas na sua vida. Porque supridos dessas virtudes, nós não sentiremos falta de mais nada. Nada além do Evangelho, nada além de Jesus Cristo, nosso Salvador, e aquele que nos preserva, que nos protege, que nos guarda até o fim. Nada além do sublime amor de Deus, estendido a nós conforme a sua exclusiva graça e misericórdia. Nada além da vida eterna reservada para nós que cremos em Cristo, nada além da paz que excede todo entendimento, que o mundo não pode dar. Misericórdia, paz e amor que afastam todo medo e faz a gente caminhar por meio da fé somente em Cristo. Aquele que disse: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo, de tal modo que nós podemos dizer, como os escritores dos Salmos: o Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? E com base nisso,
É com base nisso, então, que eu digo a você, meu irmão, minha irmã, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Judas deixa claro o seu propósito ao escrever esta carta, conforme nós lemos, e eu convido você a fazê-lo novamente, nos versículos 3 e 4. Ele escreve: Amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Daí então a gente percebe que Judas tinha a intenção inicial de escrever a respeito da salvação, mas ele se viu pressionado pela necessidade de denunciar aqueles que estavam espalhando um falso ensino na igreja. É por isso que Judas escreve para incentivar os crentes à perseverança e aquilo que ele chama de batalha pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. E daí nós precisamos entender o que Judas quis dizer ao fazer menção a esta fé de uma vez por todas confiada aos santos. Judas não estava falando da fé salvadora concedida e instilada no coração e na mente dos crentes em Cristo por meio do Espírito Santo. Esse Espírito que os regenerou, dando-lhes vida quando eles estavam mortos em suas transgressões e pecados, capacitando-os então para manifestarem a fé e a confiança em Deus e a fé em Cristo Jesus, o reconhecendo como Salvador e Senhor das suas vidas. Não é este o significado desta fé mencionada por Judas. A fé, de uma vez por todas confiada aos santos, que Judas menciona, tem a ver com um conjunto doutrinário. Esse conjunto de doutrinas construído com base no ensino dos apóstolos e dos profetas e que tem a Jesus Cristo como pedra fundamental. Este corpo doutrinário foi apreendido e registrado pela igreja ao longo do tempo. Este corpo doutrinário, revelado nas Escrituras, constitui os fundamentos sem os quais a igreja cai. Ele forma os pilares sem os quais a igreja não se sustenta e que foram há muito estabelecidos. E daí, quando alguém hoje prega sobre outras bases e discursa sustentado em pilares frágeis, o desvio dessa pessoa da fé de uma vez por todas, confiada aos santos, deve ser denunciado e combatido, assim como fez Judas nesta carta. Mais do que isso, aqueles crentes fiéis ao Senhor devem ser ensinados a fim de que possam edificar uns aos outros por meio desta fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. É interessante notar que nem os destinatários da carta, nem a heresia específica que Judas se propõe a denunciar são claramente identificados. Tanto os destinatários da carta quanto a heresia em questão são tratados assim de uma forma, digamos, generalizada. O que se torna útil para os propósitos da pregação desta noite, porque nós podemos nos identificar com os destinatários desta carta e também podemos encontrar nela elementos para que nós, hoje, batalhemos pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, nos nossos dias. Ainda hoje, há homens dissimulados infiltrados na igreja, pessoas que pregam um outro evangelho, que deve ser, por isso, denunciado e combatido. E esta é a minha proposta para esta noite e para as pregações seguintes a essa. E daí eu convido você a perceber comigo que a progressão desta carta pode ser vista da seguinte maneira. Primeiro, como nós já vimos, nos versículos 1 e 2, Judas se identifica e ele saúda os destinatários da sua carta. Depois, como também nós já vimos,
Judas esclarece o seu propósito ao escrever esta carta nos versículos 3 e 4. E daí, nos versículos 5 a 19, Judas denuncia os falsos mestres, aqueles que tinham se infiltrado na igreja e estavam espalhando as suas heresias. Nos versículos 20 e 21, Judas incentiva os crentes a perseverarem na fé e a usarem de compaixão com aqueles irmãos e irmãs que tinham sido seduzidos pelos falsos mestres e, inclusive, Judas ensina a igreja a advertir estes hereges da sua má conduta e do juízo que estava reservado para eles se eles continuassem em suas práticas desviantes. E por fim, como também nós já vimos, Judas encerra a sua carta dando glória a Deus nos versículos 24 e 25. Então, daqui em diante, considerando o que nós já vimos, eu quero extrair desta carta os ensinos de Judas para que nós também possamos, nos nossos dias, batalhar pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. E vamos começar percebendo quais eram os desvios da fé de uma vez por todas, confiada aos santos, desvio esse que era cometido por esses falsos mestres, por esses hereges, como eu assim me referirei a eles ao longo desta mensagem. Veja que Judas, ele escreve no final do versículo 4 que estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como único, soberano e Senhor. Então, primeiro, vejam que Judas, ele classifica estes falsos mestres como ímpios. Ou seja, eles eram pessoas que viviam como se não tivessem de um dia prestar contas das suas vidas a Deus. Eram pessoas que não temiam a Deus e que ignoravam que um dia Deus haveria de julgá-los por suas condutas. Eram pessoas que, mesmo cientes e advertidas do desvio da fé em seus ensinos, continuavam laborando no erro. Eram homens que deturpavam o fundamento e o propósito da graça de Deus. Percebam que a interpretação errada, meus irmãos e minhas irmãs, dessa graça de Deus, levou estes homens a práticas condenáveis. Eles são, então, identificados como libertinos. E o significado mais amplo para esta palavra usada por Judas para identificar esses homens é se referir a alguém que não se contém e de forma desavergonhada e ousada faz qualquer coisa que seu capricho sugerir, exigir. É a pessoa dirigida pelo excesso, pela concupiscência, pela ganância e pela ambição. Jesus Cristo é escanteado na pregação dessas pessoas. Jesus Cristo é deixado de lado nas suas palavras e no lugar de Cristo há uma outra coisa ou uma outra pessoa. Ele deixa de ser o fundamento da fé, da conduta e da esperança do crente nos ensinos destes hereges. Jesus Cristo deixa de ser o único soberano e Senhor nas mensagens desses falsos mestres. E daí, a fim de advertir a todos sobre a condenação certa daqueles que pregam e daqueles que persistem em seguir esse falso ensino, Judas lembra o juízo de Deus decretado sobre os incrédulos entre o povo de Deus, sobre os anjos que excederam os limites que lhes foram dados e abandonaram a santidade que lhes tinha sido conferida. E também Judas menciona aqueles que pensavam que podiam viver em imoralidade flagrante, como viveram os habitantes de Sodoma e Gomorra. Veja aí comigo os versículos 5 a 7 dessa carta de Judas. Ele escreve: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada,
ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam que foi a incredulidade na promessa de Deus e a despeito do desafio que estava diante deles e por causa da murmuração deles, que os israelitas que saíram do Egito, libertados de forma espetacular pela poderosa mão de Deus, estes ficaram peregrinando até que toda aquela geração adulta morresse no deserto. Vejam também que anjos caíram do seu estado de santidade e hoje estão presos com correntes eternas para o juízo do grande dia do Senhor. E, por fim, a imoralidade e a ganância são práticas condenáveis para aqueles que têm a fé confiada aos santos. Então, nós vemos advertências contra a falta de fé, contra o abandono da santidade na vida e também advertências em relação à busca pela satisfação dos desejos que corrompem a ética esperada dos crentes, daqueles que devem se manter fiéis ao ensino dos apóstolos e dos profetas, daqueles que devem obedecer a tudo o que Jesus ordenou. O fogo derramado sobre Sodoma e Gomorra no Antigo Testamento foram ilustrações do que aguarda quem rejeita a fé confiada aos santos. Assim como as cadeias eternas às quais os anjos caídos estão presos para o dia do juízo. E também a não entrada no descanso prometido por Deus, dado aos israelitas, mas que por incredulidade eles não entraram. Bom, nos versículos 8 a 13, nós vemos que estes homens denunciados por Judas, eles se corromperam e levaram outros à corrupção. Veja primeiro comigo aí os versículos 8 a 10, que mostram a corrupção trazida à própria alma deles. Diz assim, os versículos 8 a 10, da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que Judas descreve os hereges como aqueles que contaminam o próprio corpo, não se submetem às autoridades e desprezam poderes espirituais que estão muito acima deles. Eles usam um palavreado torpe, sensual, marcado por xingamentos, unindo ignorância e arrogância quando se levantam contra o que não entendem. E até aquelas coisas mais simples que exigem o mero uso do bom senso são corrompidas, deturpadas e mal usadas por eles. Como se fossem animais irracionais, eles cooperam para a destruição de suas próprias almas. Quando advertidos sobre a ação do diabo, que se valia dos ensinos deles para corrompê-los e arruinar a tantos que lhes davam ouvidos, esses falsos mestres zombavam disso e ignoravam os intentos de Satanás e seus demônios para destruir vidas e arruinar com a igreja do Senhor. Se dizendo sábios, eles se mostravam loucos. Agora vejam aí comigo como que nos versículos 11 a 13 fica bem caracterizado o mal causado por esses hereges a outras pessoas. Versículos 11 a 13, Judas escreve: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá.
Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Meus irmãos e minhas irmãs, se valendo de pessoas descritas no Antigo Testamento, Judas inicialmente mostra que os falsos mestres levavam outros ao pecado com as suas pregações, com os seus ensinos e convivendo entre os crentes. Você deve lembrar que Caim foi o filho de Adão e Eva que matou seu irmão Abel, cometendo o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Caim é o modelo do pecador que deu origem a toda uma geração de gente caracterizada pela impiedade, pela malignidade e pela imoralidade. Caim é o modelo daquele que só pensa em si. Ele é o egocêntrico por natureza. Balaão é o profeta que foi contratado para amaldiçoar os israelitas e levá-los à derrota no caminho para a terra prometida. Não conseguindo êxito nisso, ele deu instruções para que os israelitas fossem conduzidos a grave pecado, agindo de forma imoral. Balaão, então, representa aquele que corrompe a verdade e leva o povo de Deus ao pecado com o objetivo de obter lucro financeiro com isso. Já Coré foi aquele que se rebelou contra a autoridade de Moisés e Arão durante o tempo de peregrinação do povo de Israel e por isso foi condenado, perecendo em uma fenda aberta na terra como juízo de Deus. E outros associados a Coré nessa rebelião foram consumidos pelo fogo procedente do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, dessa forma, Judas adverte aos falsos mestres e aos crentes que estavam dando ouvidos para os ensinos hereges deles, que todos eles estavam se colocando debaixo do juízo de Deus. E em seguida, Judas compara esses falsos mestres com rochas submersas, como se eles fossem recifes encobertos pelas águas do mar, que destroem a embarcação, levando-as a naufragar. E daí, do mesmo modo, o falso evangelho anunciado por eles estava levando outros ao naufrágio na fé. Eles são comparados com pastores que cuidam de si mesmos, ou seja, líderes que contavam com a simpatia e a admiração do povo, mas que só se importavam com eles mesmos. Assim, todo o discurso deles não tinha outro propósito além da satisfação do próprio ventre. Os hereges são como nuvens sem água, de tal modo que em suas palavras eles prometiam alívio do sofrimento trazido pelo sol escaldante e também a irrigação do solo rachado para que ali houvesse frutificação. Mas a pregação deles era vazia e não produzia a vida que prometia. Do mesmo modo, as pessoas que se encantavam com os discursos deles em meio aos sofrimentos da vida, essas pessoas restavam frustradas porque a pregação destes falsos mestres era vazia de significado e impotente por natureza. Judas afirma que os hereges eram como árvores sem fruto na ocasião da colheita. E dessa forma, os seus ouvintes não tinham nada de proveitoso para saborear quando se prestavam a ouvir e seguir a estes falsos mestres aquilo que eles ensinavam, ainda que as suas palavras fossem atraentes aos olhos e também ao ventre. Eles eram piores que a árvore seca, ainda fincada na terra, que em algumas ocasiões volta a florescer.
Eles estavam, como Judas escreve, duplamente mortos. Eram como árvores secas que tinham sido arrancadas do solo pela raiz. Como ondas que espumam na praia, esses hereges espalhavam seus falsos ensinos por todo lugar, alcançando um grande número de crentes, tornando ainda mais grave e condenável as suas pregações, quando serviam de pedra de tropeço para muitos. Eles eram como estrelas errantes, ou seja, neles não se podia confiar. Não se podia confiar neles como guias na noite escura, quando se está no meio do deserto, precisando de direção para chegar ao destino pretendido. Quem neles confiava acabava se perdendo. E daí nos versículos 14 a 16, Judas garante que o juízo dos falsos mestres chegará. E ele descreve com mais detalhes quem são esses falsos mestres ímpios e hereges que estavam desviando a tantos. Versículos 14 a 16. Veja aí comigo. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Os falsos mestres são ímpios, são pregadores insolentes, que no fundo falam contra Deus. Eles são resmungadores contumazes, sempre insatisfeitos, são murmuradores, queixosos da sua própria sorte. São dominados por seus próprios desejos impuros, são eternos, insatisfeitos, ávidos por satisfazerem seus desejos vorazes. São arrogantes e aduladores, ou seja, são puxa-sacos de outros e fazem isso por interesse. Ao mesmo tempo que vivem se gabando, eles bajulam e fazem falsos elogios a outros porque são interesseiros. São uns exibicionistas espalhafatosos e quando mostram consideração para com os outros, não se engane, eles só fazem isso para conseguir dessas pessoas alguma coisa em troca, alguma coisa que lhes interessa. Meus irmãos e minhas irmãs, que lástima e quantas aplicações nós veremos nas próximas pregações a respeito dessas características desses falsos mestres, descritas e apontadas por Judas aqui na sua carta. Vejam que depois de descrever esses falsos mestres com mais detalhes, Judas se volta agora para os crentes e os adverte do erro e também os incentiva à fé. E eu peço que você veja aí comigo os versículos 17 a 23. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Judas, ele se dirige aos crentes e faz isso com afeto e os chama de amados, como nós vimos. Ele faz com que
os seus leitores se recordem do ensino dos apóstolos. E é por isso que ele menciona no versículo 18, que está também registrado na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 3. E nesse caso, trata-se de uma advertência apostólica a respeito dos falsos mestres, como Pedro bem os denunciou na sua segunda carta. Os crentes deveriam batalhar pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, a fim de debelar as divisões causadas pela presença e pelo ensino desses falsos mestres. Homens desprovidos da graça e da presença do Espírito Santo em suas vidas. Vejam, meus irmãos, que coisa! E daí para que pudessem perseverar na caminhada da fé. Ao mesmo tempo em que batalhavam pela fé de uma vez por toda, confiada aos santos, Judas ensina que os crentes precisavam crescer na santificação, cultivando então uma vida de comunhão com Deus. Eles deviam orar no Espírito Santo, ou seja, conforme a vontade de Deus, revelada nas Escrituras, revelada na Bíblia, inspirada pela ação e pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que agiria nas suas vidas, ministrando aos seus corações, enquanto de forma reverente e dependente de Deus, esses crentes se colocavam em oração diante do Senhor. Eles deveriam obedecer a Deus, uma vez que quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Os crentes deveriam manter a consciência de que eles eram peregrinos nesta terra e que o descanso deles estava reservado para a vida eterna com Deus. Por outro lado, a igreja precisava exercer a compaixão, ciente de que ninguém está imune ao erro. Aos que estavam à beira da perdição, a igreja deveria envidar esforços para livrá-los da condenação no fogo. Mas pense comigo como fazer isso. E a resposta é pregando o evangelho genuíno conforme a fé de uma vez por todas confiada aos santos. A outros, a igreja deveria mostrar misericórdia e fazer isso com temor, cuidando para que não restassem contaminados com esse falso evangelho ao se empenhar em ajudar pessoas que estavam ali envolvidas com a divulgação desses falsos ensinos. Então, nós vemos uma progressão de ajuda adequada a cada um. Aos que estavam seduzidos pelo falso evangelho, deveria a essas pessoas ser dispensada compaixão. Aos que estavam dependurados e prontos a cair, envolvidos por esse falso ensino, enganados pelo falso evangelho, a estas pessoas deveria ser iniciada, envidada uma ação urgente por parte da igreja, então municiada com a fé de uma vez por todas, confiada aos santos. E por fim, a igreja deveria buscar, identificar e buscar os infiltrados e corrigi-los, repreendendo a conduta maligna e pecaminosa deles ao propagarem um evangelho falso. Meus irmãos e minhas irmãs, concluindo, a gente percebe que Judas incentiva a igreja a batalhar pela fé de uma vez por toda, confiada aos santos. A igreja não poderia se omitir diante de um discurso ou de uma pregação de quem até se parece crente, mas que proclama o que é venenoso para a saúde espiritual dos verdadeiros crentes. Essa batalha deveria ser vista como uma intensa luta com o propósito de manter o inimigo à distância por meio do esforço concentrado e sem reservas, se valendo da fé de uma vez por todas, confiada aos santos. A fé confiada aos santos dizia respeito ao corpo de doutrinas fundamentais, basilares para a salvação, sem a qual a igreja cairia. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que um erro doutrinário tem como consequência a prática e a rejeição, tem como consequência na prática a rejeição de Jesus Cristo como soberano e Senhor. Um erro doutrinário tem não só
na prática, a rejeição de Jesus Cristo como soberano Senhor, como também apresenta um caminho de salvação que acabará em ruína. A única forma de contrapor este falso ensino é a exposição clara da verdade a respeito da graça salvadora de Deus. A falsa doutrina, ela é combatida com a boa doutrina. Percebam que assim como encerra a carta de Judas, o propósito final de tudo isso é a glória de Deus. Quando pregamos a verdade a fim de confrontar o erro, quando advertimos os falsos mestres com temor em uma ação de misericórdia, quando temos compaixão com aqueles que foram enganados, o objetivo de tudo isso é que Deus seja glorificado, engrandecido e receba toda a honra e louvor. A mensagem de salvação nunca estará desligada do compromisso com a fé de uma vez por todas entregue aos santos e também do alerta sobre o juízo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a salvação ela é grandiosa, amorosa, milagrosa e admirável, porque pecadores e merecedores do amor de Deus foram alcançados pela graça e a misericórdia desse Deus, para que as suas vidas fossem transformadas e para que eles fossem livres da condenação eterna que mereciam e para que pudessem viver eternamente com esse Deus. Transformação de vida e redenção são grandes dádivas entregues aos que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Então, quando um discurso distorce, quando uma pregação distorce aquilo do que nós, como pecadores, somos salvos, quando deturpa como nós, como pecadores, somos salvos, e quando corrompe a finalidade da salvação de pecadores, nós temos um discurso que é herege por natureza. Nós temos um falso evangelho que, em vez de proporcionar vida, assegura a morte. Bom, hoje eu dei, meus irmãos e minhas irmãs, início a uma curta série de pregações com o objetivo de batalhar pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Meu propósito é que a nossa igreja não seja enganada, enquanto ela seja equipada para que nós possamos nos edificar mutuamente. E eu quero focar nas mensagens futuras, na chamada teologia do coach, ao longo das próximas pregações. Meu objetivo é obter ferramentas bíblicas para confrontar o falso evangelho dessa forma de pregação e ensino e palestras que eu irei explicar melhor nas próximas semanas, se Deus assim nos permitir. Há poucos anos, essa distorção do evangelho alcançou seu ponto alto, mas ainda hoje ela se faz presente e ações recentes desses pastores, pregadores e palestrantes identificados como coaches me fez então pensar e tratar sobre este tema. Eu espero em Deus ser capacitado pelo Espírito Santo a fim de contrapor este falso evangelho, apresentando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e fazer isso de uma forma clara e incisiva. Evangelho este que afirma que todo ser humano está, por natureza, condenado à morte eterna. Que todo ser humano é incapaz de fazer algo por si mesmo para se livrar da condenação de Deus que paira sobre a sua cabeça. Isso porque ninguém é perfeito, santo, justo e bom, ao ponto de reivindicar a sua absolvição diante do tribunal divino. E nós não podemos nos enganar, todos serão julgados. Não há nada de bom em número suficiente que a gente venha a fazer que seja capaz de compensar os nossos pecados por ação ou omissão e que estão evidentes aos olhos daquele que conhece a gente melhor do que nós mesmos. Por isso, a nossa única esperança é alguém intervir em nosso favor.
E não há nada nas nossas vidas que deva nos alarmar mais. Não há problema maior com o qual nós devemos fundamentalmente nos preocupar do que esta condição nossa diante de Deus. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez ao morrer na cruz. Ele interveio a fim de pagar a nossa justiça pendente em relação a Deus. A Bíblia afirma que Jesus foi o homem perfeito e sem pecado, que deu a sua vida no lugar de pecadores. Mas ele ressuscitou dos mortos, atestando a sua vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, e se tornando assim o único Salvador de quem se arrepende e nele crê. O maior problema da sua vida é o pecado, meu amigo, minha amiga. E se você ainda não se arrependeu e creu em Jesus Cristo, o reconhecendo como Salvador e se submetendo a Ele como Senhor e soberano, eu convido você a fazer isso nesta hora. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, eu peço especialmente nesta hora por aquelas pessoas que, ao ouvirem esta mensagem, se viram condenadas diante dos teus olhos, Senhor, sem esperança nenhuma. Que teu Espírito Santo possa falar a esses meus amigos e amigas, convencendo-os do pecado, do juízo e da justiça, Senhor, e conduzindo-os aos pés da cruz. Que eles possam olhar para Jesus, crucificado por causa das suas transgressões, das transgressões desses meus amigos e amigas, mas ressuscitado, glorioso, soberano e vencedor, para conceder a mesma vitória àqueles e aquelas que nele creem. Meu Deus e meu Pai, leva esses meus amigos e amigas ao arrependimento e à fé, e que eles possam desfrutar junto conosco, com a igreja, com os santos, que foram um dia pecadores, e só pela tua graça e misericórdia, amor infinito e indescritível, foram purificados dos seus pecados e podem confiar em Jesus Cristo como o único, suficiente, definitivo, eterno Salvador. Fiel àqueles que ainda são vacilantes na sua caminhada. Ó Deus, que nós possamos, juntos, olhar para Cristo Jesus, para o verdadeiro Evangelho, batalharmos pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Ó Deus, sermos providos de misericórdia, paz e amor. E, ó Deus, edificarmos uns aos outros. Abençoa esta série de mensagens, Senhor, que eu coloco diante de Ti, junto com a Tua igreja, nesta hora. Que ela seja bênção para as nossas vidas. Oramos e pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.